Vão chamando aí todo mundo que vocês gostam, todos os seus amigos, família, tá, gente? Esse é um conteúdo bastante profundo, tá? Muito importante para ajudar a gente a desenvolver, né? Autoconhecimento, inteligência emocional, porque isso ajuda muito a gente a encontrar as nossas próprias saídas a partir desse autodesenvolvimento, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre um aspecto assim que é fundamental de qualquer processo de autoconhecimento, que é qual é o poder contido na sua história de vida, tá bem? Por que todo processo de autoconhecimento usa como elemento principal a sua história de vida, tá? Então eu separei aqui 5 tópicos, 5 pontos que a gente vai falar hoje durante aqui 40 minutos, 1 hora, tá bom? Sobre esses 5 pontos, tá? E aí vocês vão entender bem profundamente, porque isso às vezes é uma dúvida muito recorrente. Às vezes as pessoas me perguntam, Dri, mas por que a gente sempre fala da infância? Amanda, tudo bom? Por que a gente fala da infância? Por que é importante, né, a gente falar sobre a minha história de vida? Então hoje eu vou assim desmiuçar isso junto com vocês, tá? E é bom porque vocês podem ter bastantes insights hoje, tá bom? Então eu acho que é isso, né? Nem sempre aí entra numa coisa assim que é muito pessoal minha, assim, de enquanto psicóloga. Nem sempre eu escolho temas que talvez sejam temas tão à primeira vista, né, tão chamativos, né, temas que à primeira vista resolvem uma dor específica. Mas eu entendo, gente, que autoconhecimento gera um poder pessoal que resolve muito mais do que uma dor específica, né? Resolve a sua relação consigo mesmo, que é algo muito mais poderoso do que resolver a ferida de uma dor num relacionamento amoroso, do que a insegurança em uma coisa específica, do que, ok, essas coisas vão precisar ser olhadas, né? Vão precisar ser olhadas com carinho, vão precisar ser entendidas, né? Mas a gente poder olhar para além disso, a gente poder olhar para a nossa humanidade de uma forma inteira, mais profunda, isso é muito poderoso. Muito poderoso. Muitas vezes a gente se olha de forma muito vítima, de forma muito pequena. E aí a gente fica ansioso por respostas e soluções para coisas muito pequenas. E a gente pode ir muito mais fundo e a gente pode experimentar um poder muito maior do que isso. Então, a intenção de lives com temas tão profundos como o de hoje e com tantos outros que eu já fiz, né? Então, assim, quem tá chegando hoje, seja muito bem-vindo. Quem já conhece, né, sabe. E quem tiver aí interesse, lá no meu canal do YouTube tem todas as lives gravadas lá. Então, tem muito temas, assim, bem profundos, né, de uma forma bem mais ampla de conhecimento, de autoconhecimento, porque eu entendo que isso gera poder pessoal. Se entender o seu processo enquanto humano, né, entender como você se desenvolveu, entender como você chegou até aqui, a partir da sua história, a partir das suas dores, a partir da sua humanidade, né, te ajuda, enquanto pessoa, a se responsabilizar por isso, ganhar verdadeiramente liberdade, poder pessoal. E isso é muito mais poderoso, né, do que simplesmente coisas menores, que às vezes nos afetam muito mais exatamente porque a gente projeta nessas coisas nossas soluções. Então, às vezes, uma relação amorosa, né, uma questão no trabalho pode ser uma coisa gigante na nossa vida exatamente porque a gente projeta aquilo ali como a solução da nossa vida. Exatamente porque a gente não vê o nosso valor como uma pessoa inteira, tá? Então, a intenção da live é a gente começar a se olhar mais profundamente, tá bom? E aí vamos falar exatamente qual é o poder contido em você entender e buscar a história da sua vida. Isso que muitas vezes, já como um mecanismo de defesa, a gente esquece. E aí vocês vão entender aqui hoje também por que muitas vezes a gente esquece da nossa história de vida, por que muitas vezes a gente até foge da nossa história de vida, tá bom? Bom, vou começar com a frase, né? Eu gosto muito, né, de começar a introduzir e fechar as lives com frases. E essa frase de hoje, inclusive, foi a frase que eu postei hoje de manhã, tá? Então, quem gosta de ver aí meus stories já viu a frase. É uma frase do James. Gente, quem não conhece o James, ele é um psicólogo incrível, fala muito sobre a sombra, ele tem vários e vários livros, eu amo todos os livros dele, mas ele fala muito sobre a questão da sombra. E essa frase dele representa exatamente o que a gente vai tratar hoje. Ele fala assim: aqueles que escolhem permanecer inconscientes
da tarefa que seu sofrimento implica, permanecerão empacados ou continuarão a ferir os que estão ao seu redor. Essa é a frase dele. Tem uma outra frase que fala, né? Enquanto... Como é que é? Aquilo que você... Daqui a pouco eu vou lembrar da frase. Tem uma outra frase também que é mais ou menos nesse sentido. Enquanto a gente foge de algo, aquilo se repete, aquilo permanece, aquilo nos empaca. E isso é parte do que é fundamental na gente entender na nossa história, que é o nosso primeiro tópico aqui. Entenda, você não é formado do nada. O que você sente, o que você percebe, o que você hoje se percebe, a sua autoimagem de hoje, não é algo formado do nada. É contido de experiências, de referências, de dores, de um monte de questões. O que você é hoje foi um processo, percebe? Mas o que a gente faz muito? Eu sou assim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou depressivo, eu sou ansioso. Muitas vezes, inclusive, a gente usa do adoecimento como justificativa para se manter paralisado, para se manter diminuído na vida. Mas o primeiro ponto de compreensão dentro do que é o nosso processo de formação de identidade, de desenvolvimento humano, de autoimagem, é entender que nós somos feitos de processo. Nós somos feitos de experiência, nós somos feitos de referência. Então vamos lá. O que é, gente, referência? Referência basicamente é quando a gente chega na vida, a gente ainda não sabe como se relacionar, mas nós já chegamos demandantes. A gente já tem ali uma demanda de ser amado, visto, e isso é instintivo. A gente quer ser visto, a gente quer ser amado, a gente quer ser percebido, a gente quer fazer parte. A criança é assim, isso é instintivo. A gente já chega sentindo. A criança, ela já chega porque isso é inato da humanidade. A gente já chega sentindo tristeza, raiva, medo, alegria, afeto. Tudo isso é nosso, é humano, né? Então a gente chega em um ambiente, geralmente um ambiente familiar, né? E num ambiente cultural. Então assim, a gente já chega em dois sistemas, um incluído no outro, né? Um ambiente familiar que está incluído em um ambiente cultural. Esses dois ambientes começam a trazer pra gente referências. Então a gente vai olhar para os nossos pais e ver como eles levam a vida, e ver como eles se tratam enquanto casal, e ver o que eles falam, e ver o que passa na TV, e ver como as pessoas na cultura se comportam, qual é o valor dessas pessoas, como elas... E isso a gente está usando como referência para definir como funciona a vida e quem somos nós. Essa questão da autoimagem, gente, num primeiro momento, a gente está totalmente impactado pelo externo. A gente, naquele momento da vida, que é a infância, não temos a capacidade e a habilidade de filtrar o externo. A gente ali está, de fato, refém daquele externo. A gente está, de fato, ali absorvendo o que vier. A gente está, de fato, refém das experiências que aquelas referências nos colocarem. Então, as referências vêm da forma que aqueles adultos vivem, da forma que aquela cultura se expressa. E as experiências vêm a partir de como a gente é tratado. Então, veja, mesmo numa mesma família, né? Mesmo diante de uma mesma família, os irmãos vão ser tratados diferentes, né? Então, por exemplo, vai ter um irmão que ele vai ser mais bonzinho. Ou seja, ele vai entender que a forma dele ser amado e aceito é ele ser bonzinho, é ele ser agradável, é ele... Vai ter o outro irmão que a forma, às vezes, dele tentar chamar a atenção é ele ser mais rebelde, né? Tentar chamar a atenção sendo rebelde. Vai ter o outro irmão que vai, sei lá, né? Tentar ser aquele salvador, que salva a mãe, né? Então, vamos dizer que a mãe separou do pai, o pai abandonou a mãe, aí vai ter um que vai ficar responsável pela mãe. Enfim, a dinâmica familiar é um sistema formado por peças, e essas peças vão criar dinâmicas. E cada um dessas pessoas nessa dinâmica vai ter uma experiência. E isso é uma coisa que as pessoas às vezes acham estranha, do tipo, Dri, mas eu fui tratada no mesmo ambiente que minha mãe, ou que meu irmão, do que minha irmã, por que a gente é tão diferente? É diferente porque tiveram experiências diferentes, né?
Aí tem até uma questão assim, né, do tipo, o preferido viveu uma vida melhor do que o não preferido. Veja, gente, cada um carrega o seu peso. O filho que é comparado, ele tem um peso de inferioridade. E o preferido, ele tem um peso de dívida, porque ele sempre vai ter que ser perfeito. Ele entendeu que a condição de ser amado é ele ser obediente, é ele ser perfeito, é ele ser muito bom, né? E o outro que é inferiorizado vai se sentir o quê? Sempre menor, vai se sentir sempre, talvez, até amargurado, irritado na vida. Então, cada um ali vai ter a sua experiência. Cada um carrega as suas dores. A gente brigar pra saber quem sofreu mais é uma coisa um pouco, talvez, disfuncional e desnecessária. Cada um carrega as suas dores e é importante a gente entender que existe uma subjetividade. Entende? Você querer falar, mas você teve melhor do que eu, que não é algo muito funcional e nem algo muito mensurável, gente, porque as dores são algo muito subjetivas. Percebe? Vão ter pessoas que às vezes podem nascer num lar, né, que tem muito de vamos dizer assim, de riquezas, né, mas muito pouco afeto. E isso pode gerar uma dor muito grande. Outras pessoas que às vezes têm ambientes muito humildes, mas que têm muito amor, e isso vai gerar menos dor. Então, assim, as coisas são muito relativas. E a gente tem que tomar cuidado pra gente não ficar, né, menosprezando as nossas próprias dores ou as dores dos outros. Porque tá tudo bem, cada um carrega as suas e a gente vai ter que olhar pra isso com carinho, com empatia. E aí entra um primeiro momento, né, assim, do processo terapêutico que às vezes pode ser muito desafiador. Primeiro, por que muitas vezes a gente foge e esquece da nossa história de vida? Porque muitas vezes está contido nessa história de vida algumas dores, né? Que são as primeiras feridas emocionais, né? Que é inclusive o que a gente chama de criança ferida. A nossa criança ferida interna. Essas dores e essas feridas, elas impactaram muito em como a gente começou a se comportar na vida. Porque elas começaram a nos guiar como a gente deveria ser. Então, chorar é feio, falaram pro menino. Então ele começou a entender, então eu tenho que parecer forte. Eu tenho que parecer forte. Então eu tenho que dar conta de tudo. E aí isso começou a guiar ele em reprimir a tristeza dele, em reprimir o medo dele e ele começar a fingir que é corajoso o tempo todo, que dá conta de tudo, não pedir ajuda. Pra menina, raiva é feio, te faz uma menina má. Aí ela, então eu tenho que ser uma menina boazinha, eu tenho que ser servil. Mulher tem que agradar, então eu tenho que ser servil. Gente, eu tô falando aqui em termos bem generalizados, tá? Porque isso é um aspecto muito subjetivo, muito subjetivo. Tem famílias de mulheres extremamente agressivas, né? Tem famílias de homens extremamente amorosos, isso é muito subjetivo. Eu tô colocando aqui em termos gerais, culturais, né? Então, a menina não pode sentir raiva, a menina tem que ser ali bem boazinha, né? O padrão feminino, né, é ser delicadinha e bem boazinha, e bem servil. Então, então eu tenho que ser servil, eu tenho que ser útil, o meu valor está em ser útil, então eu não posso me priorizar, eu tenho que servir o outro, eu tenho que priorizar o outro. Então, essa ferida, essa dor nos guia. É importante você entender isso, porque naquele momento, a gente não tá se pautando só no que a gente quer e no que a gente deseja. A gente começa a se pautar naquilo que gera resultado para nossa sobrevivência. Entende? A gente começa a se pautar naquilo que traz resultado para nossa sobrevivência. A gente quer se sentir seguro no amor. A gente quer se sentir pertencente àquele contexto. Então a gente começa a se adaptar. A gente começa a obedecer, a gente começa a pensar, então o que vem de dentro de mim não é tão confiável. Não é algo que eu posso confiar e simplesmente expressar. Eu não posso pautar as minhas expressões no que vem de mim. E é ali que começa o nosso rompimento, né, dessa conexão com o eu. A gente começa a ficar alienado de nós mesmos. E começa a entender que o mais importante é o que as pessoas esperam da gente e não o que eu sou. E sim o que esperam da gente.
começa o processo de alienação. E por isso inicia-se o processo de codependência. As pessoas definem o meu valor. E aí começa, né, gente, todo um processo de adoecimento emocional, claro. Claro, porque a gente começa a se abandonar para tentar, né, e aí entra tudo no que a gente trabalhou ontem, conversou na live de ontem, né, se esforçar para ser amado, se esforçar para ser bem visto, para ser aceito socialmente e tudo isso. Então, nós somos feitos de referências, nós somos feitos de experiência. Uma pessoa que ela é mais agressiva, ela não é mais agressiva à toa. Ela provavelmente viveu num ambiente mais agressivo. Percebe? Ou ela aprendeu que a agressividade daria o que ela precisa. Ou porque a agressividade vai fazer as pessoas me respeitarem, né? Ou porque a agressividade vai fazer as pessoas me darem o que eu quero. Aquilo teve uma função na vida dela. As pessoas que são mais submissas podem também ter vivido num ambiente muito agressivo, mas elas desenvolveram um outro caminho, que é, para não ser agredido, eu vou passar despercebido. Percebe como essas são estratégias subjetivas? São estratégias subjetivas, mas que vêm a partir da dor. Então, muitas vezes a gente foge dessas dores. Por quê? Porque a gente não quer sentir aquilo de novo. A gente quer ficar sobrevivente. Mas entra aí o perigo. Se a gente não entra em contato de novo com essas dores, como que a gente vai ressignificar o nosso valor? Como que a gente vai ressignificar as nossas atitudes? Como que a gente vai ressignificar a nossa autoimagem, as nossas relações? Porque se a gente não ressignificar as nossas dores, a gente vai continuar pautado nas atitudes de sobrevivência. A gente vai continuar tendo atitudes de sobrevivência. A gente vai continuar agressivo, a gente vai continuar submisso, a gente vai continuar agradável, a gente vai continuar escondendo os nossos medos, nossas tristezas. Por que hoje a gente tem um número enorme de homens em depressão e se matando? Porque não podem expressar tristeza e medo. Não podem pedir ajuda. Isso mata. Isso mata. Isso é uma doença perigosíssima, a depressão. Então isso é uma coisa muito séria. Então nós somos feitos. E quando a gente foge das nossas dores, e aí volta aqui no que a gente tá na frase do James, né, que é quando você quando você continua inconsciente da tarefa que o seu sofrimento implica, você continuará empacado na vida. Então, o seu poder pessoal implica em você entender a sua história. E aí, gente, isso é intransferível. Eu posso entender a sua história. Mas se você não estiver disposto em você entender a sua história, como você pode se libertar e ressignificar e se pautar em outros contextos para poder escolher a sua vida e escolher as suas atitudes? Como isso pode ser feito? Não tem como. Não tem como. Isso é um processo ativo. Isso é um processo ativo, não é um processo passivo. É um processo ativo. Então, a gente acaba desenvolvendo, e aí vem um outro ponto que é a culpa, né? O processo de conhecer a nossa história acaba expondo muito a humanidade dos nossos pais. Acaba expondo muito a humanidade dos nossos pais porque eles foram as nossas referências. Porque eles foram pessoas muito importantes na nossa vida. Porque a gente queria muito o amor deles. Então, tudo que eles falavam e tudo que eles queriam e tudo que eles projetavam na gente teve um impacto muito grande na nossa vida. É óbvio. Porque eles tinham muito poder sobre a gente, porque a gente queria muito aquele amor. E aí, é importante entender que a fala sobre os pais não é para culpá-los. Até porque hoje, você enquanto adulto, pode nem morar com seu pai, com a sua mãe. Inclusive, eles podem nem mais existir, já podem ter falecido. Mas hoje você ainda reproduz esses padrões se você ainda não tiver se libertado dessa ferida. Se você ainda não tiver entendido a sua história. Porque hoje a questão não é mais com eles. Hoje a questão é com você. Essa história já acontece dentro de você. Você já reproduz essas agressões, você já vive essas falsas verdades da sua autoimagem dentro de você. Então a intenção de entender a humanidade dos pais não é desqualificá-los, não é
mas vem toda a culpa. E sim entender dentro da humanidade deles como isso te impactou. É ok, muitas vezes dentro dessa percepção, né, de como isso te impactou, você às vezes sentiu raiva, você às vezes vai sentir raiva, às vezes você vai sentir tristeza, às vezes você vai entrar em contato com algumas coisas doloridas, e isso faz parte do processo de cura também, gente, faz parte do processo da gente botar pra fora e tá tudo bem. A gente precisa acolher isso naturalmente, humanamente, tá? Faz parte das nossas feridas e das nossas histórias. Então, nós somos feitos de experiência, ou seja, a gente não é, a gente aprendeu, a gente desenvolveu. Então, a gente precisa entender que a gente também pode desenvolver outras formas. Então, cuidado com essa frase, com essa justificativa. Eu sou assim, eu sou assado, né? A gente está assim, a gente está assado. Eu aprendi assim, eu aprendi assado. Eu posso desenvolver outras formas. Exatamente, Lude. Às vezes os pais vão fazer o que eles puderam, o que eles deram conta. Às vezes, né, as pessoas vêm de uma situação, às vezes, tão difícil de vida, que a luta dos pais é outra. Às vezes a luta dos pais é sobreviver, é dar comida, é dar lugar pra morar, é outra, não é... E é isso, né, gente? A gente culturalmente não tem uma educação emocional. A gente não tem. Tem muito pai e mãe que acha que é natural agredir, violentar. A gente tem muita desinformação emocional, de fato. Isso não justifica, de jeito nenhum, não justifica. Porque isso fere, de fato, né? Mas a gente precisa se concentrar no objetivo, que é a gente romper o padrão. Porque senão a gente fica reproduzindo. Vai ficar gravado sim, tá, Rê? Pode ficar tranquila. Todos ficam gravados lá no YouTube. Então, primeiro ponto é exatamente isso. Entender que nós somos formados de experiências e referências. E que, se a gente não questionar essas referências, se a gente não questionar essas experiências, a gente fica constituído daquele contexto. E a gente pega aquele contexto, define a nossa autoimagem, define as relações, define o mundo e joga isso para nossa vida atual. Fica reproduzindo isso, que vem pro segundo ponto, que é a gente fica vivendo de forma neurótica e sobrevivente. Hoje, a partir dessa história de vida. Então, olha só, a gente projeta na vida, mesmo adultos, um ambiente nocivo antigo, porque a gente tá na defensiva. Então, por exemplo, eu tive um pai que abandonou a minha mãe, ou eu tive um pai que agrediu a minha mãe. Pronto. Agora, os homens não prestam. Então, agora eu vou me tornar uma mulher agressiva com os homens. Ou, é assim que é o amor. Os homens agridem. Então, eu vou me tornar uma mulher submissa com o homem. Ou, eu tive uma mãe controladora comigo. Então, eu tenho que me submeter a uma mulher controladora. Ou, eu tive uma mãe que me abandonou. Então, eu vou abandonar as mulheres antes de ser abandonado. Eu não sei o impacto que isso tem na sua vida, eu não sei o impacto que essa dor tem na sua vida, mas ela tem um impacto. Porque isso te deixa na defensiva, isso te deixa na ameaça. Eu vivo a partir do medo. As minhas decisões vêm a partir da dor, do medo. E não da abundância, vem a partir da escassez, da ferida. Percebe? Então as minhas decisões na vida vêm a partir do medo. As pessoas podem alcançar, inclusive, gente, lugares iguais por motivos totalmente diferentes. Vamos colocar assim, por exemplo, as pessoas podem conseguir empregos maravilhosos, tá? Iguais. As duas pessoas conseguiram lá empregos maravilhosos. Essa pessoa aqui, ela pode conseguir esse emprego porque ela se sente merecedora, porque ela se sente competente, capaz, e ela tá feliz na vida, e ela tá usufruindo dessa conquista, etc. E essa pessoa que tá aqui no mesmo lugar que ela tá hiper ansiosa, sente que a qualquer momento alguma coisa muito ruim vai acontecer, que ela não se sente merecedora, tem síndrome do impostor, né? Que aquilo não é pra ela, que ela... Ou ela ganha aquele dinheiro e ela guarda todo o dinheiro, ou ela se endivida porque... Percebe? Então, as pessoas podem chegar em lugares diferentes, iguais, por motivos diferentes. Por baixa autoestima ou por boa autoestima. Por sobrevivência ou por uma boa autoestima. A função das nossas ações podem mudar. Podem mudar. Eu posso, por exemplo, ser hiper exigente e até conquistar um lugar legal profissionalmente, mas a um custo de muito maltrato. E eu chego lá como?
ansioso, depressivo, me maltratando, me perseguindo. Ou eu posso chegar lá, me acolhendo, me incentivando, me compreendendo, me sentindo orgulhoso de mim, com funções diferentes. Então, a sobrevivência que vem a partir dessa neurose, que vem a partir dessas dores. Então, o que são as neuroses, gente? São falsas verdades rígidas que a gente define a partir da nossa autoimagem, ou seja, que a gente define sobre nós e sobre o mundo a partir das nossas dores, pra gente sobreviver. Ou seja, eu quero ver rejeição, eu vou ver. Meu amigo, eu vou ver rejeição. Você quer ver rejeição? Você vai ver. As pessoas em sua volta podem te adorar, podem te aplaudir, você vai ver rejeição. No telefonema que elas não te atendem, num dia que elas não estão disponíveis para você, em qualquer situação, porque é a sua verdade. A sua verdade é: vão me rejeitar, vão me abandonar. Essa é a sua verdade e é isso que você vai ver em qualquer momento. Ou você vai buscar pessoas que te rejeitem e que te abandonem. Porque pronto, assim você reforça e qualifica a sua neurose. Assim você vive a sua verdade. Quantas e quantas pessoas falam: casamento é uma instituição falida, casamento não presta. E se casam com alguém que realmente não presta. Isso é coincidência? Não, eu estou naturalizando aquilo. Por que aconteceria uma coisa diferente pra mim? Se é isso que eu espero da vida. Eu não tenho valor, eu não presto, eu me sinto inferior. Como que eu vou, ter coisas boas da vida? Eu vou estar sempre ameaçado e inseguro. Porque aquela ferida ainda me define. Eu ainda me defino a partir daquela ferida. Aquela ferida ainda define a minha autoimagem. Se aquelas pessoas me abandonaram, então é porque eu não tenho valor. Se aquelas pessoas me agrediram, é porque eu não tenho importância. Se aquelas pessoas me reprimiram, é porque eu sou inapropriada, eu não posso confiar em mim. Tem algum problema comigo. Então eu ainda sou definida por aquelas feridas. E isso gera uma autoimagem distorcida, inferiorizada, sofrida, angustiada. Gente, é muito sofrido ficar nesse lugar de sobrevivente. E a gente fica reproduzindo isso na vida. Então, a gente projeta isso na vida, e a gente acaba reproduzindo esses padrões destrutivos, tá? Lembrando que a gente define os nossos valores e assim a gente define os nossos valores a partir dessa ferida, ou seja, geralmente a gente fica sem valor, se sente inferior, E a gente condiciona então as nossas atitudes para tentar ter valor. Então é quando a gente tenta ser agradável, ser forte, Quando a gente tenta ser útil, a gente tenta encontrar valor em alguma coisa externa. É quando a gente se vitimiza e tenta que alguém salve a gente. A gente tá tentando encontrar, a gente fica codependente. A gente fica tentando encontrar uma forma de ser amado, não porque a gente merece, e sim num esforço. E isso gera uma ameaça o tempo inteiro. A gente tá o tempo todo ameaçado sobre a vida. A gente tá o tempo todo em alarme, em alerta sobre a vida. A gente tá o tempo todo se sentindo em alerta. A qualquer momento uma coisa ruim vai acontecer, Então, você vê na sua vida a sua verdade. Isso é o que a gente chama de criatividade neurótica. E isso, gente, é muito forte na vida. É impressionante como a gente pode ser criativo neuroticamente. Como que a gente pode criar uma situação para poder confirmar aquilo. Então, se eu quero ver rejeição, eu posso criar uma situação que não tem nada a ver. Imagina se de fato acontece de alguém rejeitar. Vamos dizer que eu tô aqui trabalhando na internet, Imagina se alguém de fato me rejeita, não gosta do meu trabalho. Fala, não concordo, não gosto. Se eu me rejeito, se eu falo eu não sou boa o suficiente, no momento que o outro me rejeita, match. A gente dá match. Por que que isso tem poder sobre mim? Por que que essa opinião do outro tem poder sobre mim? Porque é o que eu penso sobre mim também. Porque isso tem a ver com a minha ferida e como eu me defino. Por isso que dá match. Por que que às vezes quando as pessoas me elogiam, a pessoa que é insegura
pode não se sentir à vontade. Ou pode até gostar naquele momento, mas logo depois já tá insegura de novo. Porque ela não absorve aquilo, porque aquilo não é a verdade dela. Ela não consegue se nutrir daquilo, porque aquilo não é a verdade dela. Então é como se fosse um buraco sem fundo. Ela tem que ficar recebendo aquilo o tempo todo, porque ela não confia naquilo. Então ela fica numa dependência dessa afirmação e dessa confirmação externa. Ela fica numa dependência de confirmação do outro. Isso gera uma ansiedade muito grande, uma dependência emocional muito grande do outro, né? Então, a gente precisa entender a nossa história pra gente entender quais foram as neuroses e as estratégias de sobrevivência que a gente desenvolveu, para que a gente perceba como que a gente reproduz hoje, aqui dentro. Porque a grande questão, né, que aí vem esse ponto, que é o terceiro ponto, que é você não é sua ferida, é a gente entender como que hoje nós somos os nossos agressores. Porque hoje você não precisa mais de pai, você não precisa de mãe, você não precisa de sociedade. Você se agride. Você se agride. Você é o que se desqualifica, você é o que se diminui, você é o que se inferioriza, você é o que se julga, você é o que... Você. Aí quando o outro faz isso com você, você só confirma, tá vendo? É isso mesmo. É você quem faz isso. Hoje. E você precisa se responsabilizar hoje por essa dor, para que você possa então se perceber de uma nova forma e receber do mundo outras coisas. Só quando você se percebe de outra forma, você então consegue receber outras coisas, você consegue buscar outras coisas, você consegue usufruir de outras coisas, você consegue expressar de outra forma. Você consegue confiar. Se eu me sinto insuficiente para ser amado, pode ter alguém aqui para me amar, eu não vou confiar nesse amor. Não adianta ter. Eu vou viver ali, ó. Quando que essa pessoa vai me abandonar e me rejeitar? Tô esperando. Não tô seguro no amor. Porque eu ainda não estou convencido de que eu mereço amor. Eu ainda tô lá na ferida do amor que eu não recebi. Eu ainda tô lá carente do amor que eu não recebi. Enquanto eu não ressignificar as desqualificações que eu recebi, ou seja, eu não sou capaz, eu não sou competente, não adianta, eu posso fazer trocentos cursos de formação, ainda não vou me sentir seguro no meu trabalho. Por quê? Porque não é uma questão intelectual, é uma questão de autoconfiança. Eu confio em mim? Eu confio na minha capacidade, na minha competência, na minha percepção, na minha criatividade? O que vem de mim é confiável? É isso que eu preciso significar. Então, enquanto eu me defino pelas minhas dores e pela minha ferida, da minha história de vida, eu vou continuar tendo uma autoimagem extremamente distorcida, eu vou continuar na vida sobrevivendo em alerta, adoecido, refém. E é uma coisa muito sofrida e muito dolorida, né, gente? Porque muitas vezes as pessoas vêm pra terapia com histórias muito doloridas, sabe? Com histórias muito injustas, desqualificativas, abandonadoras, agressivas. E perceber que você tá refém disso ainda hoje, que você reproduz os padrões destrutivos ainda hoje na sua vida. É muito triste. Então hoje sim a gente precisa olhar para isso com responsabilidade, porque hoje nós somos os adultos responsáveis por essa criança ferida. Hoje você é o adulto responsável por essa criança ferida que tá aí dentro. Você que tá sentado aí na minha frente. É a pessoa mais responsável por ela. É a pessoa que mais tem poder sobre ela hoje. Hoje é você. Enquanto você tratar ela xingando ela, desqualificando ela, abandonando ela, rejeitando ela, ignorando ela, ela vai continuar se sentindo a pior das crianças e das pessoas, sem poder, sem valor nenhum. Reprodução da agressão. Então, enquanto a gente se define com a ferida, né, a gente vai ficar refém dessas dores, a gente fica, de uma certa forma, participando, né, dessas feridas. Então, a gente precisa hoje olhar para isso com coragem, com atenção, com amor, com empatia. A gente entenda, né, gente? A gente não faz isso por mal. A gente faz isso por aprendizado. A gente aprendeu, a gente naturalizou isso.
Então hoje a gente tem que olhar isso com afeto, com amor, com empatia, para que a gente, por nós, para que a gente possa aprender e se empenhar em uma nova forma de nos tratar, em aprender uma nova forma de nos perceber e nos tratar. Entender que hoje a gente reproduz essa agressão. E aí vem para os 2 últimos tópicos que são maravilhosos, tá bom? Quando a gente começa a entender a nossa história de vida, que é tão gostoso, é uma fase da terapia que a gente chama de apaixonar-se. A gente começa por um processo de responsabilidade e ressignificação. Porque a gente começa por um processo de empatia. A gente começa a ter amor por a gente. A gente começa a ressignificar a nossa autoimagem. A gente para só de simplesmente se julgar e se maltratar e começa a entender aquela dor, aquela criança, aquela insegurança. Começa a ir para além daquilo. E quando a gente vai para além do julgamento com nós mesmos, a gente acolhe. E aí essa fase do apaixonar-se é exatamente quando a gente se responsabiliza por aquela criança, porque a gente cria amor por ela. A gente olha e fala, caramba, realmente isso foi duro. Realmente ser a preferida e ficar sempre sendo exigida de ser perfeita é muito difícil. Ou realmente ser ignorada e ser comparada é muito dolorido. Ou realmente ser agredida, violentada. O que isso gerou para essa criança? Ou realmente ser abandonada. É muito doído isso. Então é quando você começa a desenvolver um processo de empatia sobre você. E aí começa o processo de conexão. Lembra que eu falei lá no início da live? Que nesse processo de sobrevivência a gente fica alienado de nós mesmos? A gente começa um processo de autoalienação, a gente começa a não confiar mais na gente, a gente começa inclusive a começar a se agredir também e não confiar na gente. Nesse momento, quando a gente começa a ter responsabilidade, quando a gente começa a ter empatia por a gente, quando a gente começa a ressignificar nossa autoimagem, a gente começa a se reencontrar. A gente começa a ter um compromisso com nós de novo. E esse é um momento maravilhoso, maravilhoso. Porque você não precisa mais ficar implorando para ter valor, implorando por amor. Você tem amor. Aqui, acabou. Você não precisa mais ficar provando sua competência. Você se sente competente e pronto. Você não é mais um impostor da sua vida. Você não precisa mais ficar com medo de errar, porque diante da falha, você tá ali e fala, tudo bom, tudo bem, vamos lá. É assim mesmo. Você não precisa ficar mais com medo da rejeição. Porque mesmo que um dia alguém te rejeite, você não precisa mais que todo mundo te ame. Você já entendeu que não é essa a função da sua vida. Que vai ter gente pra te amar e vai ter gente que não. E tá tudo certo. É assim mesmo a vida. E que você pode escolher em quais pessoas você vai focar. Em quais pessoas você vai dar valor. E provavelmente, nesse momento em que você já tem amor por você, vai fazer sentido muito mais as pessoas que te dão amor e que te dão valor. E não mais as que te negam, que te rejeitam, porque não dá mais match. Agora as que vão dar match vão ser as pessoas que te amam, porque você se ama. Então esse é o poder contido na nossa história de vida. A gente começa a se responsabilizar e ressignificar a nossa autoimagem, tá? Então, as minhas novas atitudes comigo, agora que eu sou responsável por mim, ou seja, eu começo a me expressar, eu não gosto disso, eu não quero isso, eu começo a falar, eu fico triste com isso, me ajuda, ou seja, eu começo a expressar as minhas emoções, eu começo a ser criativo, eu começo a viver um pouco mais da minha autenticidade, e isso começa a falar uma coisa pra mim, porque toda atitude tem uma mensagem subliminar. E a mensagem que tem quando eu começo a viver por mim é: você é importante, você é especial. Porque a forma que a gente fica reproduzindo aquelas agressões é exatamente no nosso autoabandono, é na nossa agressão, é na nossa repressão, porque a gente se agride e se reprime. Então, quando a gente começa a se priorizar, quando a gente começa a se expressar, quando a gente começa a se arriscar, quando a gente começa a se sentir seguro, a gente começa a lançar novas mensagens pra gente. A gente começa a se falar novas coisas. Isso é poderosíssimo, poderosíssimo.
E a gente começa a sentir segurança e aí a gente começa a tomar escolhas não mais pela escassez, e sim agora pela nossa necessidade, pela nossa autenticidade, pelo que a gente deseja, pelo que a gente acredita, pelos nossos propósitos, pelos nossos valores, não pelos medos, pelas feridas e pela sobrevivência, tá? E aí vem o último tópico, tá, gente? Que é o quinto tópico. Então, depois da responsabilidade e da ressignificação, vem então o momento incrível que a gente alcança, que é de liberdade e poder pessoal. É quando a gente verdadeiramente está livre. Porque enquanto você está condicionado na vida, você não tem liberdade. Enquanto você linka que você só vai ser respeitado se você for agressivo, que você só vai ser amado se você for agradável, isso não é liberdade. Você não está livre. Você está condicionado. Você não está autêntico. Enquanto a ferida, que é aquela experiência que você não teve escolha, que você simplesmente foi vítima, te define e define a sua vida, você não tá livre. Você não tá tendo poder sobre você e sobre a sua vida. Você tá apenas refém daquilo. Você ainda é refém da sua história. A partir do momento em que você se responsabiliza, se ressignifica, você cria liberdade e poder pessoal. E aí você não tá mais na vida apenas para sobreviver. Você tá na vida para vicejar, para florescer, para se potencializar, para viver o que você escolher. É nesse momento em que você você tem o poder de criar o seu caminho. E não simplesmente reproduzir. E não simplesmente ser vítima do seu processo. Esse é o poder da sua história. Esse é o poder de você investir no seu autoconhecimento. Isso é intransferível. Isso é intransferível. Agora me diga, isso é perda de tempo ou isso é investimento? Isso, eu vou perder tempo, eu vou esperar eu adoecer para me conhecer? Ou eu posso fazer isso por mim, eu posso me dar esse investimento? Invistam em vocês, vocês são as pessoas mais poderosas da sua vida. Invista. Se dê poder pessoal e liberdade, se libertem dessas feridas. Deem para essas crianças feridas que moram ainda aí dentro de vocês o amor necessário, o afeto, se responsabilizem por essas dores. Só assim a gente consegue liberdade, poder pessoal. Só assim a gente vai escolher pela abundância e não pela insegurança e pelo medo. Tá bom? Então, relembrando antes de eu ler a última frase, os tópicos todos, tá? Vou relembrar aqui rapidinho. Entender que nós somos formados por experiências e referências, que essas experiências e referências geram pra gente neuroses e formas de sobrevivência, e que isso acaba definindo a nossa autoimagem e condicionamentos, aonde a gente se enxerga a partir da nossa ferida. Quando a gente conhece a nossa história, a gente consegue se responsabilizar e ressignificar a nossa autoimagem, se responsabilizar pelas nossas feridas e ressignificar a nossa autoimagem, então a gente consegue encontrar a liberdade e de verdade o nosso poder pessoal, tá bom? Tá complementando a live de ontem mesmo, é porque esses assuntos todos se complementam, se encontram, né, gente? Então, pra fechar, vamos fechar com uma frase também que é maravilhosa, que é da Brené Brown. Incrível, quem conhece Brené Brown? Gente, quem não leu o livro dela ainda, Coragem de Ser Imperfeito. Lindo, maravilhoso, isso é liberdade pessoal, né? Você ter coragem de ser humano, afinal você é um ser humano. Então tenha coragem de ser o que você é, que é um ser humano. Enquanto você ficar lá, né, tentando ser perfeito, você ainda tá vivendo sob ameaça na vida, né? Então a coragem de ser imperfeito é maravilhoso, é se libertar de todas essas amarras sociais. E ela fala assim, na frase dela: não enterre o episódio, nem deixe que ele o defina. Se você assumir sua história, conseguirá escrever o final dela. Somente você assumir sua história. Se você não assumir a sua história, você será refém dela e não irá escrever o final dela.
Então assuma a sua história. Pegue as rédeas da sua vida, assuma a sua história, lide com as suas dores. Busque apoio, ajuda, nem sempre é fácil, não é fácil mesmo lidar com tudo isso. Às vezes a gente vai precisar de um colinho, a gente vai precisar chorar um pouquinho, a gente vai precisar bravejar, faz parte. Mas a gente assume e se responsabiliza. Coragem para olhar como você reproduz isso hoje. Coragem para se responsabilizar por você e assumir a sua vida. Assim você escolhe a sua vida. Pare de enterrar a sua vida. Esse é o poder do autoconhecimento. Tá bom? Esse é o poder que a sua história contém. Tá bem? Gente, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Foi feita com muito amor e carinho, como sempre, tá? Lembrando que todos os resumos das lives eu tô mandando lá no grupinho do Telegram. Então, assim, tá gostando das lives, gente? Olha, muito conteúdo que eu passo aqui pra vocês, né? E isso com certeza é uma forma minha de poder incentivar, né, o autoconhecimento, a inteligência emocional, a saúde emocional, que é algo que é tão fundamental na nossa vida, né, para que nós sejamos pessoas saudáveis, né, para que nós tenhamos atitudes saudáveis na vida e no mundo. Então, se vocês gostam, vai lá fazer parte do grupinho do Telegram, porque com os resumos, né, vocês podem absorver ainda mais os temas, tá bom? Então, eu vou gravar essa live, tá? Lá no YouTube, como todas as outras. Lá no meu canal do YouTube, gente, inclusive, tem uma playlist só das lives. Então, cara, tá indo dirigir não sei quantos mil quilômetros, tá indo arrumar a casa, tá indo dar uma corridinha, tá indo fazer coisinhas que dá pra... Coloca um fonezinho e vai ouvir. Vai se conhecer, vai avaliar suas coisas, vai crescer, sabe? Não é gostoso a gente sair se sentindo mais seguro, com mais esperança, com mais poder pessoal, com mais... Não é bom, não é gostoso? Investe em você. Com o que você está gastando seu tempo? Gasta tempo com você, energia com você. Investe em você, tá bom? Que bom que vocês gostaram. Obrigada por carinho de todo mundo. Às vezes eu não respondo na hora, gente, porque eu tô ocupada aqui falando, né? Vocês veem que eu falo demais. Mas eu tô aqui recebendo o amor e o carinho de todos vocês. Eu fico muito, 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 muito feliz com o carinho de vocês. Fico muito feliz de ver que eu tô conseguindo, né, impactar vocês de uma forma positiva, tá? Muito, muito feliz. Isso com certeza também me nutre aqui, também me incentiva a continuar aqui do outro lado, né, com esse trabalho. As redes sociais, gente, é trabalho, meu filho, é coisa. Mas o retorno de vocês é com certeza a minha nutrição, tá? Me faz muito bem também ver que isso faz a diferença na vida de vocês. Então, muito obrigada pela companhia de todos vocês até agora. E a gente se vê segunda-feira, segunda e terça. Toda segunda e terça tem live. Mas eu vou tentar ainda hoje subir a live de ontem, tá bom? Então, quem gostou, eu vou deixar aqui no story. Assim que eu conseguir subir, eu aviso vocês aqui no story, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. A gente vai se falando aqui, tá bom? Pelos posts, lá no grupinho da nossa comunidade do Telegram. Deixa também bastante comentário, gente, lá no YouTube. Eu tô sempre respondendo vocês, tá bom? Beijo!